Bom, galera, aqui com esse vídeo eu quero tentar mostrar para vocês, fazer uma análise de rotação de macro game no mid e no late game, para gente, para eu tentar pontuar alguns erros de rotação que foram muito importantes para a gente ter noção e saber exatamente onde que cada um deve estar em determinados momentos do jogo. Eu tive problema nessa partida que eu gravei, por isso que eu vou pegar ela apenas do mid pra frente, do mid game pra frente. Então, peguei um pouquinho do early só, mas eu quero fazer essa análise de rotação do mid e do late game porque é onde a gente está mais pecando. A gente está ficando muito, muito perdido no nesses momentos de jogo. Então, eu vou pegar aqui a partir do momento que o jogo ficou 1 a 1, que eles levaram uma torre do top, fizeram arauto, a gente fez drag do fogo e levou ter um bot. Então o jogo vai ficar tecnicamente empatado. Bom, nesse momento do jogo, eles levaram a T1 do top, a gente levou a T1 do bot, é, o arauto que nasce acabou de ser soltado aí no mid. Então, na topside não tem nenhum objetivo de mapa. Em relação objetivos de selva, perdão. Não tem um Baron nem um Arauto. Na bot side também a gente acabou de fazer o drag, então não tem objetivo lá também. Agora, em relação à torre, a gente não vai ter não tem a torre do bot, porque a gente já levou, então o nosso foco é a torre do mid e torre do top. Então, nesse momento, como o próximo objetivo de selva que vai nascer vai ser aos o próximo objetivo de selva que vai nascer vai ser o drag, outro drag. Então, como que a gente devia, prestando atenção aqui no minimapa, como que a gente devia rotacionar? Depois da Tristana, da bot lane ter levado a torre do bot, eles deviam, a gente devia ter feito o quê? A bot lane vai direto pro mid, o mid vai direto pro bot. Claro, o mid ainda não fez isso porque um ponto que a bot lane está demorando muito para sair da base. Um ponto que eu vi também, principalmente do jungle, às vezes da bot lane, estão demorando muito para sair da base, às vezes para comprar item, tá pesquisando. Então é muito importante você ter aquele arsenal já pronto. Isso aconteceu diversas vezes no jogo, demorando muito para sair da base. Mas enfim, bot lane leva o bot, volta a base e já vai direto pro mid. Por que pro mid e não pro top? Porque no mid, principalmente porque soltaram Arauto, mas no mid é a lane mais importante, então é onde a gente deve defender ela e também atacar a torre do inimigo. Então a maioria dos nossos jogadores tem que ir pro mid, ou seja, bot lane. O mid vai pro bot porque, mesmo não tendo torre, o próximo objetivo de mapa que vai nascer vai ser o drag. Enquanto isso, a Fiora com TP fica pressionando o top. Então essa devia ser a configuração correta do nosso jogo nesse momento. Como a botlane atrasou para chegar no mid, aí o jungle e o mid tiveram que proteger a T1 do mid, aí eles acabaram sendo daivados, porque os inimigos sabiam que a gente tinha um número menor nesse ponto do mapa. Então prestar muita atenção nisso, tentar ao máximo sair rápido da torre. A Tristana no caso demorou bastante para sair, isso foi de certa forma prejudicial. Nesse momento eles só conseguiram botar pressão na torre, não conseguiram levar. Nesse momento, se vocês olharem no minimapa, a Tristana tá fazendo uma movimentação ali para ganhar visão e tudo, mas ela tem que focar proteger o mid, que é o que vai fazer, certinho. Agora, a Ahri, que tá voltando direto pro mid, o que devia ser feito? Ela devia voltar para o bot, puxar aquela wave e ficar pressionando aquele lado lá. Por causa que o dragão vai nascer daqui a pouco. Não é vai ser um dragão do vento, não é um dragão que a gente luta, porém a gente tem que defender caso o time inimigo faça. Aí aconteceu alguma configuração errada. A Ahri foi pro mid e a Tristana foi bot. O que deveria ser correto, a bot lane permanecesse no mid e a Ahri fosse diretamente no bot.
Então aí foi um erro de movimentação nosso. Então a Ahri devia ter ido bot e a bot lane permanecido no mid. O dragão acaba de nascer, o dragão do vento, então se a gente estivesse na configuração invertida, a gente conseguiria proteger melhor aquele objetivo. A Fiora está botando pressão top, que é o que ela devia fazer. O mau posicionamento agora fez gastar um flash, não precisava disso. A gente não precisava zonear esse drag, a gente não quer fazer ele porque é um drag do vento, não precisa disso. A gente tinha que estar na lane pressionando. A bot lane tinha que estar no mid pressionando e a área tinha que estar no bot pressionando. Se caso, por que a gente pressiona? Para a gente poder jogar a visão nesse dragão. Mas a gente não precisa fazer ele, porque é um dragão que a gente não precisa lutar tanto. Porque se caso eles ameaçarem fazer o dragão, a gente pode lutar contra eles, dependendo do número, ou trocar por uma torre. Ou seja, eles vão fazer drag, a gente força mid. Eles vão fazer drag, a gente força top. Então tem que trabalhar melhor isso. Aí a gente ficou muito tempo sambando ali na região do rio, não fez muita coisa e eles acabaram fazendo drag open. Aí a gente teve uma tomada de decisão correta. A bot lane agora realmente está no mid. A área, apesar dessa rotação estar atrasada, foi para o bot. E a gente está com a nossa bot lane no mid pressionando enquanto eles estavam fazendo drag. E só tinha o Victor protegendo, então era 3 contra 1. Só que aqui teve um erro de over nosso, porque a gente não precisa matar o cara para levar a torre. O Victor estava muito atrás já, não, ele estava muito recuado, então não precisava. Se a Tristana só focasse na torre, e sem precisar do engage do Jarvan, do Alistar, não precisava ter esse engage todo. Então o Victor viu que ele podia ser divado, ele foi saindo. Pode deixar ele sair e bate torre. Nosso foco aqui é torre. Então olha o que aconteceu. Um dive muito desnecessário que fez a gente perder muito tempo. E o Jungle morreu, o Victor também morreu com a bomba da Tristana, mas estoura uma luta desnecessária que a gente podia ter levado a torre do mid, que é extremamente importante. Então, muito cuidado com esses overs, às vezes de solo kill, de precisar de kill. Aqui a gente não precisa de kill, aqui a gente só precisa dar dano na torre para levar, para criar snowball. E isso atrasa bastante o nosso jogo. Com isso eles vão pressionar a mid. Nossa torre do mid está próximo de cair, assim como a deles. Nosso bot está puxado, nosso top não está puxado, está sendo puxado. Avancei um pouquinho aqui o tempo. Nesse momento do jogo, continua da mesma forma, 1 a 1. O Baron vai nascer daqui a 1 minuto e o Drag vai demorar ainda para nascer. Então qual seria a nossa configuração? A nossa bot lane permanece no mid. Por que ela permanece no mid? Porque é a torre mais importante que a gente ainda não levou das T1s. É a torre que está com menos vida também. Se a do mid tivesse full life e a do top tivesse quase caindo, a gente tinha que rotar a nossa bot lane pro top. Então a gente tem que rotar a nossa fonte de dano em torre pro lugar mais vulnerável. Nesse caso é o mid. Outra razão da bot lane estar no mid. Bot lane estando no mid, a gente pode responder tanto a um Baron quanto a um Drag. Então a gente consegue reposicionar a maioria dos nossos jogadores para, se caso estourar uma luta, uma captura de objetivo. Então o mid é muito importante isso. Então voltando, nessa configuração, tá 1 a 1, eles levaram torre do top e a gente levou torre do bot. Nessa configuração, a nossa bot lane vai no mid. A Ahri, ela não mais vai pro bot, ela vai pro top. Por que ela vai pro top? Porque o Baron vai nascer daqui a 1 minuto e pouco, 1 minuto e 9 segundos. E quem tem TP, no caso o Pomini, iria pro bot pressionar. Ou seja, ele está oposto ao objetivo que a gente quer. Qual que é o objetivo que a gente quer? Mid e top, ou seja, toda top side. Isso inclui Baron e as torres. Então, onde que o Pomini devia estar? Devia estar na bot lane. A Ahri puxando o top e a bot lane nossa tanto defendendo o mid quanto tentando pressionar ao máximo. Então foi tomar cuidado com essas configurações, porque se a gente tomar a frente dessas configurações, dessas formações, a gente consegue estar à frente do jogo, ter vantagem. Aqui a gente fez a gente esqueceu um pouco o bot, o que não tem problema, apesar de ter sido melhor a Fiora tá no bot para poder dar dano naquela torre também.
Mas como a gente foca sempre em fechar a primeira linha, né, tentar levar todas as T1s, não tem problema ela tá pressionando a topside. Mas o ideal seria a Fiora ajudar, por exemplo, como ela deve ficar bot, tá pensando taticamente, se ela ficar mid forçando junto com a bot lane, é mais, digamos assim, correto. E na top lane estaria o mid e o jungle, entendeu? Aí beleza, a gente consegue botar bastante dano na torre, consegue matar o Zac por causa de um erro mecânico dele, um erro de posicionamento. Aqui a gente devia, por exemplo, eles estão com A menos, porque o Zac morreu. A Fiora tá puxando o top. O que a gente devia fazer? Tentar forçar ao máximo esse mid, mesmo que não estoure nada, porque a gente até porque na verdade a torre está quase caindo do mid, então alguns tapas da Tristana já caem. A gente tem que forçar ao máximo o mid e ainda abrir espaço para Fiora forçar top, porque mesmo que estourar uma luta, a gente está 4v4 e pode ter a decisão de sair, de iniciar, e a gente tá à frente no gold, então teoricamente a gente conseguiria lutar, mas depende muito da composição. Mas o que eu quero dizer aqui é pra gente botar o máximo de pressão pra Fiora poder splitar. Mas de novo, eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa wave do bot que estava puxada, ela ficou um tempão lá puxada e a gente não conseguiu dar dano naquela torre. Então, deixar um splitter naquele lado do mapa pode abrir mais vantagem para a gente levar as outras duas T1s. É uma opção. Apesar de que a opção que a gente optou de deixar 4-1 não foi ruim, foi muito boa também. Aí aqui a gente fez o correto, destruiu a torre. Nesse momento, a gente destruiu a torre do mid, a gente tem que sair desse mid. Não precisa mais, a gente levou a torre do mid, não precisa mais. Qual que é o nosso próximo objetivo? O objetivo de selva que vai nascer é Baron, então a gente tem que jogar pela topside, ou seja, a rota do mid do top. Porém, a T1 do mid já foi, então só falta do top. Então qual seria a configuração correta? O Pomini, que tem TP, ele joga oposto ao objetivo, ou seja, ele pode jogar tanto bot, que seria o ideal, quanto mid, para pressionar, para tentar chamar alguém para ter que defender ele, e os outros 4 forçar o único objetivo de torre que ainda falta pra gente para fechar essa primeira linha. Então a configuração correta seria 1-4, sendo que a Fiora podia optar por ir mid ou bot, mas o ideal seria ir bot, além de ter o push, porque se alguém tiver que responder a Fiora, vai estar muito longe do objetivo que a gente quer. Então pra gente é vantajoso isso. Ó, nesse momento, é, a gente vai conseguir levar essa torre do top, mas por um erro de posicionamento do time deles. A gente permaneceu mid, que seria de certa forma uma razão errada, até porque eles podiam levar nossa torre que já está quase caindo. Então, vocês optaram por permanecer na posição, mas agora como defesa, e o jungle fez uma ótima rotação com a Fiora no top para tentar levar essa torre, que é o que vai acontecer. Só que aqui, levamos a torre, não precisava de mais nada. A gente levou a torre, acabou. Aí a gente conseguiu ter uma vantagem enorme, que a gente tá 3-1 agora pra gente. E as 3 torres que a gente levou foi de uma lane completa. Então a gente conseguiu levar todas as T1s. Isso dá vantagem absurda pra gente jogar visão no mapa deles. Onde a gente deve jogar visão? Na top side deles. Por quê? Porque o próximo objetivo, o objetivo mais importante do jogo é o Baron, objetivo de selva, que tá vivo, mesmo que a gente não consiga fazer, a gente tem que guardar esse covil do Baron. Então a gente tem que jogar muita visão na jungle deles, para não deixar eles crescerem nessa side do mapa. Então a gente levou T1 do mid e do top, a gente tem que guardar, invadir essa top side, não deixando eles jogarem, porque essa é uma oportunidade da gente criar visão no mapa. O que acontece aqui foi um overextend absurdo e que vai custar muito caro pra gente. Se não me engano, ó, vai morrer o Jungle, vai morrer a Fiora talvez. Tá, por que foi ruim isso também?
a gente perdendo um campeão, a gente fica mais vulnerável e eles podem forçar alguma coisa, estão com um a mais. Ainda mais que o Baron tá vivo. O próximo dragão vai nascer e é o dragão do fogo, então é até importante pra gente. Agora, nessa configuração, o que devia ser feito? A gente levou todas as T1s todas as T1s do time inimigo. Então o que devia ser feito? O próximo objetivo é o Baron. Mesmo que a gente não faça, a gente tem que resguardar ele. Então, quem está oposto ao objetivo tem que ter TP. Então, o Pomini deveria ir, a Fiora deveria ir bot, o que na verdade ela está indo top. O mid deveria ir top e a bot lane permanecer no mid, porque a bot lane, dentre todos, é a nossa melhor fonte de defesa de torre e ataque também. Porque a gente está reposicionando dois jogadores, ou seja, a maioria. Então, aqui deveria ter feito essa troca. Então a Fiora deveria ter ido bot, a Ahri top e a bot lane permanecer no mid, forçando e defendendo ao mesmo tempo. Aqui a gente até conseguiu uma kill. A Ahri jogou muito bem. Aí agora fez essa troca, um pouquinho atrasada, mas perfeita. Agora a Fiora tá indo bot. A Ahri vai voltar base e o objetivo dela é ir top. E a nossa bot lane permanece no mid. Só que a Ahri não voltou base. Ó, tá vendo como a gente ficou... Aquela hora que a gente tinha levado todas as T1s, que pra gente ter forçado visão, forçado esse invade na topside deles, como a gente não fez isso, abriu espaço para eles forçarem a nossa, eles jogarem visão nesse Baron, trabalhar bem a visão nessa topside do mapa. Nesse ponto do jogo era muito importante o mid estar no top pressionando para não ocorrer de, de todo mundo do time inimigo estar mid, às vezes dar o win na Fiora ali ou forçar algo em outro ponto do mapa. Se a gente estiver pressionando em vários pontos do mapa, eles têm que responder defendendo. Então é bem importante. Eles podiam ter a opção de tentar lutar um 4v3, mas é muito arriscado para eles, ainda mais que a gente está embaixo da nossa torre. A Yari tá voltando mid pra defender. Não, Aí foi um erro de comunicação mesmo. O mid e o ADC voltaram e a gente deixou essa torre praticamente de graça, apesar de já tava caindo. Então isso aí foi mais um erro de comunicação para ver quem ia voltar antes e tudo. E nesse momento do jogo, em 1 minuto vai nascer o Drag de Fogo. É muito importante que a gente tenha esse segundo buff, porém trocar esse dragão de fogo por um Baron é muito mais worth. Então, assim, nesse momento, que ia nascer o Baron em 50 segundos, a gente não precisava ficar bot side para levar aquele dragão, aquele segundo buff. A gente teria que continuar na top side, porque um Baron é muito mais importante que um drag. Mesmo que seja o segundo drag de fogo, o segundo buff que é super forte. Então, o tempo que o time inimigo custou para guardar essa bot side, para ir lá no... Para guardar essa bot side, para reposicionar todo mundo no bot, seria o tempo que a gente faria totalmente o oposto. Jogasse para top side, guardasse a top side e tentasse fazer aquele Baron. O Baron ia demorar mais para fazer do que o drag. Porém, a vantagem que a gente ia criar com esse Baron ia ser gigante. Então, Baron vivo, a partir dos 20 minutos, você joga inteiramente pela topside, sempre. Só se alguém pegar o Baron, ou o Baron morrer, ou não existe Baron, aí você joga pro outro lado do mapa. Então nesse ponto, eu acho que seria muito mais certo a gente jogar pelo lado topside do mapa. Topside, quando eu falo topside, seria mid top, mas no caso, como é visível que eles poderiam fazer esse drag, a gente já trocar e ir lá no top fazer o bar. Nesse momento, a Fiora está correta porque ela está na bot lane, porque o nosso objetivo não é o drag, é o Baron. Ela está correta de ficar na bot lane, só que nesse ponto do jogo não tinha porque todo o nosso time
tá aqui nessa região da jungle. Não tinha um porquê. A gente tinha que estar no top, fazendo o Baron, jogando visão no Baron, pressionando a rota do mid e do topo. Então, é, aqui foi um erro de mais de rotação mesmo. Aí teve um miscommunication que parece que a Tristana quis fazer um bait, só que tem que prestar atenção porque tem que ser todo mundo, não dá pra, em competitivo não dá pra fazer bait com 2, 3, tem que ser os 5, porque a chance, ó, até vai estourar uma luta que vai ser muito ruim pra gente, a gente vai perder, porque a gente nunca sabe como a gente tá todo mundo com comunicação, tem a chance dos caras sempre andarem juntos, então nunca tente um bait com 2, 3, tem que ser os 5, tem que ser o time inteiro. Aí a gente perdeu a Fiora que foi solada e a Ari perdeu muito dano, perdeu muita vida naquele pick-off que foi tentado. Nesse momento, eles estão fazendo drag porque eles estão com a mais, praticamente. Então, não tinha como a gente responder. Esse drag é da montanha, não era drag de fogo, eu falei errado. Então, não tinha por que a gente tentar responder esse drag. Não tinha por que a gente tentar responder esse drag. A gente não ia conseguir e seria melhor, tipo assim, acho que aqui o erro foi mais a gente ter escolhido o drag ao invés do Baron. Mesmo que a gente não faça o Baron, a gente tem que jogar pela parte do topo. Não tem como, a gente tem que jogar pela parte do topo. E se tivesse os 5, seja a Fiora mais os outros 4, se os 4 estivessem lá fazendo Baron, a Fiora da STP ajudasse, qualquer coisa a gente fazia o Baron mesmo nesse tempo de jogo. Ainda mais que a equipe inimiga não tinha visão nenhuma do, do Baron. Porque eles estavam muito focados nesse drag. Tá, nesse momento de jogo, não tem nenhum objetivo de selva no bot. E o nosso objetivo, já que o Baron tá vivo, continua sendo o Baron. Ou seja, a gente vai jogar pela top side. Qual configuração? A bot lane no mid e o mid no top. Pressionando, pressionando, pressionando. E a Fiora, que está com TP, oposto ao objetivo. Então essa seria a nossa configuração. A gente não pode ficar rodando muito no mapa, ficando muito sambando pelo rio. A gente tem que botar pressão, puxar o wave. Se não tiver pressão da outra lane, sai. Se não, puxa o wave, pressiona. Fiora certíssima, splitando. Oposto ao objetivo com TP. Ó, aconteceu um problema aqui. A Fiora tá puxando muito bem bot, só que olha a wave do top. A wave do top tá puxada pra eles. Por quê? Porque o mid devia estar lá puxando. Por que ele devia estar puxando lá? Porque o nosso objetivo é o Baron. A Tristana puxou mid, então o Varus teve que responder. Só que a gente tinha que ter puxado a wave do top para poder fazer esse objetivo do Baron. A gente não pode deixar nossa wave, quando a gente for fazer um objetivo de mapa, a gente tem que estar com as rotas puxadas. Se a gente for fazer um drag, tem que estar com mid e bot puxado. Se a gente for fazer um arauto, tem que estar com mid e top puxado. Se a gente for fazer qualquer coisa, a gente tem que estar com as sides lane puxadas, seja do mid top ou mid bot. Nesse momento aqui também, a gente está com a vantagem, porque se a gente forçasse um Baron, se a Fiora desse a call que o Victor tava aqui, a Fiora consegue acompanhar com TP para ir pro Baron. O Victor não tem TP. Então isso seria uma vantagem muito grande pra gente. Então esse seria, por exemplo, o momento da gente tentar iniciar um Baron. Aí a Tristana teve que ir top puxar. E a Ahri tá no mid, o que seria o contrário. A Ahri teria que estar no top e a bot lane no mid. Normalmente, depois dos 20 minutos de jogo, a bot lane vira mid laner e o mid laner fica alternando em top ou bot. É sempre assim, a bot lane vai virar mid laner. Aqui a gente está pressionando mid, mas o correto seria
alguém tá puxando o top também. A null wave do top tá puxada pra gente, então isso é uma vantagem. Só que a gente tem que continuar na pressão, continuar na pressão. Agora vocês deram uma recuada porque a Fiora tá muito recuada a wave do bot. Então vocês deram uma recuada, guardaram o Baron e estão esperando o split da Fiora fazer efeito para vocês poderem voltar a puxar. Aqui eles startaram uma luta, 5v4, 5v3 na verdade, porque a Ahri foi bot, foi base, quer dizer. Isso custou o Baron gratuito para os caras. Então tem que tomar muito cuidado para fazer essa contagem de quanto v quanto tá no mapa. Se a área foi base, a gente tem que ficar absurdamente recuado. Esse momento não precisava a gente responder o Baron, esse Baron já estava praticamente perdido. Porque era um 5v3, então eles com certeza iriam virar na gente, não precisava disso. A Tristana fez a decisão correta, enquanto eles estão fazendo o Baron, ela foi lá e puxou a wave e começou. Aqui teve uma miscommunication. A Tristana viu que a gente ia perder o Baron mesmo, ela foi direto para uma torre, isso é correto. Quando a gente vê que não tem como lutar por um objetivo, a gente tem que abandonar ele e ir para outro objetivo. Só que aqui teve um erro de comunicação, ela começou a puxar mid, só que ninguém foi junto com ela. O resto ficou tentando no Baron, a Ahri foi no Baron, então aí a Tristana puxou, só que daí depois ela voltou pro Baron, sendo que nem precisava porque a gente não conseguia lutar isso, porque a Fiora estava morta, o Jungle vai nascer agora, então não fazia sentido a gente fazer alguma coisa por esse Baron. A gente não precisa arriscar para tentar roubar esse Baron, principalmente quando a gente não tem o Smite. Então a decisão mais plausível aqui seria a gente ter batido naquela torre do mid. A gente trocaria um Baron por uma torre do mid. Com certeza o Baron é bem melhor, mas a gente não sairia tanto no prejuízo. Nesse momento do jogo a gente ainda está na frente, porque está 4 torres a 3. Ainda assim, a gente vai conseguir levar essa torre, mesmo com esse atraso enorme. Então, talvez, se a gente tivesse dado all-in no mid com os 3 que a gente tinha vivos, a gente podia até ter levado a torre do inibidor. Então, fazer essa diferenciação de decisões no mapa é muito importante. A gente só vai tentar roubar um Baron quando tá com menos quando tem o jungle, senão a gente tenta trocar por objetivo. Nesse momento do jogo, tá uma situação bem complicada. Porque a gente tá com 5 a 3 em torre, mas eles têm a vantagem do Baron. O ideal aqui seria a gente fazer uma configuração para defesa. O próximo objetivo de mapa que vai nascer é o dragão. Então qual que seria a configuração correta? A bot lane continua no mid, a Ahri vai bot e quem está oposto ao objetivo quem tem TP fica oposto ao objetivo, que é a Fiora. Então ela está top. A Fiora está certa. Agora aqui seria bot lane no mid e a Ahri no bot. Só que aqui não precisa a Ahri no bot porque está puxado. Então o que a Ahri faz? A Ahri e a bot lane ficam no mid. Mas quem tenta responder na bot lane, no lado mais próximo do objetivo, que seja numa side, é o mid. Aqui a gente tinha que tomar muito cuidado para não estourar uma luta, porque eles têm a vantagem do Baron. Aqui nossa concentração era totalmente clear wave, a gente tem que tentar ao máximo limpar essa wave do Baron, limpar. A Fiora ter juntado o mid foi uma decisão correta, porque eles possivelmente iriam estourar uma luta, o que foi o que aconteceu. Aqui ficou 1 por 1, então ficou 1 por 2. Então foi bem worth pra gente, porque a gente tirou 2 buffs do Baron. Nesse momento, o drag é o do fogo, então a gente devia ter ido direto para fazer esse drag do fogo, porque mesmo se a gente fosse lutar por esse drag, seria uma luta 4v3 e a gente nesse momento está mais forte por conta do nosso gold. Então não precisava continuar puxando essa rota, até porque eles têm Baron para defender, então a gente tinha que sair desse mid, ir lá fazer o drag. Só que não foi o que aconteceu. A gente continuou meio que perdido aí, tentando
Aqui a gente roubou a jungle do bot certinho, só que agora agora a gente vai direto pro drag. O que a gente pode fazer é sempre tentar fazer uma leitura mais rápida dos nossos objetivos. Você vê que muitas vezes vocês acertaram na rotação, só que vocês demoraram muito para entender onde que era o ponto certo. Então tentar fazer as rotações o quanto antes. E lembra, a gente não precisa de kill. A gente rotaciona, dá dano em torre e volta. Rotaciona, dá dano em torre e volta. E fica fazendo essa brincadeira. Porque a cada passo que a gente toma à frente do adversário, a gente consegue brocar um dano na torre que ele não tem tempo para responder. E se a gente fizer várias vezes isso durante o jogo, a gente consegue minar vários percentuais baixos de dano na torre, mas que, entre aspas, a longo prazo vai surtir efeito. Nesse ponto do jogo, não tem drag, e o próximo objetivo que vai nascer no mapa vai demorar muito, da selva, que seria, se não me engano, o Baron. Então, objetivo de selva a gente não tem. Porém, nosso objetivo de torre principal aqui é tentar levar a torre do top, porque é a única torre fora da base que eles têm. Então, qual seria a nossa configuração correta? Quem tem TP tem que ficar oposto ao objetivo, ou seja, a Fiora puxa a bot, a bot lane continua no mid e a Ahri vai top pressionar. Aqui a gente parece que perdeu muito tempo, tá todo mundo voltando base. Ninguém tá aparecendo ainda na rota direito. A Fiora tá indo top, o que na verdade, de certa forma, tá errado. Se ela tivesse continuado forçar bot, mesmo que o Renekton estivesse lá, ela forçando bot, a gente forçava mid, a Ahri puxava top. E depois que a gente tivesse um push no mid, a bot lane rotacionava pro top para tentar levar aquela torre. A gente sempre faz essa configuração de 1, 2, 1 para, dependendo do push, para a gente poder fazer as execuções das rotações. Aqui a gente tá com bastante dano. Esse dive era muito desnecessário, não precisava. A gente só precisava expulsar o Renekton de lá, que a gente já ia conseguir. E demorou tanto que deu espaço para eles responderem. Se a gente tivesse só batido na torre, ia ser bem melhor. Já que a Fiora não tinha ido bot, nossa wave não tá puxada. E eles estão dando overextend. Eles deram um over muito forte e vocês tomaram uma decisão muito boa, que foi o mid e o ADC baterem na torre do mid. Isso foi uma decisão muito boa e por conta do erro do time adversário. Nesse momento do jogo, agora a gente tem dois objetivos de torres. Seria a T3. Seria a última torre do top ou o inibidor do mid, que seria um objetivo que tá bem vulnerável do adversário. Então a configuração continuaria a mesma. Fiora no bot splitando, a bot lane no mid forçando e o mid puxando o top. Quando o mid fica de certa forma deslocado, puxando, a relação de mid com a bot lane é bem. Os dois sempre trabalham juntos. Tipo assim, o mid vai puxar mid. Perdão, a bot lane vai puxar o mid até certo ponto que não dá mais e ela vai rotacionar junto com o mid. Isso pode. Com o mid que está no top no caso. Isso pode acontecer o contrário. A Ahri pode puxar antes deles, no top, e rotacionar para o mid ajudando a bot lane a forçar aquele inibidor, por exemplo. Então a bot lane e o mid, independente de onde eles estiverem, eles sempre trabalham juntos. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção que o Baron vai nascer em 40 segundos, então a gente tem que forçar ao máximo esse mid e esse top.
Ó, a Ahri nesse ponto está posicionada de forma errada mesmo para pegar o Blue. Ela devia estar no Baron com todo mundo. Fiora tá de TP, então ela pode forçar bastante a bot lane. O nosso mid podia estar mais puxado se a gente não tivesse perdido aquela fight. A Ahri não precisava estar junto do mid aqui, ela devia estar top, limpando a wave. E isso abriu espaço para eles fazerem o Baron. Nesse momento, foi uma grande falha de comunicação, porque só tinha 3 jogadores no covil do Baron. A Tristana estava indo lá batendo no inibidor, e os 3 ficaram muito vulneráveis. Aí a Fiora até deu TP, mas mesmo assim a gente já começou a fight com dois números atrás e depois um número atrás. Eles ganharam a luta, foi 4-1 pra eles, foi muito worth. Por erro, você viu que tudo o que acontece está acontecendo porque a gente está errando muito no posicionamento de rotação, que a gente está fazendo muito atrasado, e algumas falhas de comunicação estão entregando também o nosso jogo. Que eles vão trabalhar uma grande vantagem. Levaram, saíram, agora eles vão pro Dragão Ancião. A gente não tinha como responder. Nosso objetivo ainda continua sendo a última torre de rota do top e o inibidor do mid. Então nosso posicionamento tem que ser Fiora oposta ao objetivo, ela tem que ir bot. O mid devia estar top e a bot lane forçando o mid. E sempre a bot lane em trabalho com esse mid, para um proteger o outro, rotacionar, porque não dá pra ficar todo mundo sozinho. Então, tipo assim, uma Ahri sozinha, sem visão no top, por exemplo. Apesar de que é onde ela deve estar. Então, ela tem que sempre ter esse trabalho conjunto. Um puxa e sai, igual a Fiora fez agora. Ela puxou e saiu, sem visão, ela puxou e saiu. Que seria o que o mid devia ter feito. Aí, você repara que a gente está perdendo muito tempo sambando pelo mapa. A bot lane parece que voltou um pouquinho, o mid está esperando porque está sem visão, a Fiora também está fazendo os Krugs. Agora a gente começa a puxar mid, que é o certo. Só que aqui devia ter trocado a Fiora com a Ahri. A Fiora não devia estar top. Por quê? Porque o objetivo nosso é na top side. Aí eles estão rotacionando melhor que a gente, por quê? Porque o objetivo deles era ou... Aqui era um pouco visível o objetivo do inimigo. Por quê? O único objetivo de torre que eles tinham era a última torre do bot e a última torre do top. Por que eles escolheram ir na torre do top? Porque o próximo objetivo de selva que vai nascer é o Baron. Mesmo que demore, porque eles ainda estão com o Baron, é o próximo objetivo. Então eles vão tentar tirar todo o nosso campo topside para que a gente durante o jogo não possa fazer mais Baron. Por isso que essa topside é tão importante depois dos 20 minutos. Principalmente por conta do Baron. Que a gente perde ambas as torres, as últimas torres das lanes.
Aqui a gente ganhou uma fight que foi muito boa pra gente. Depois da Fiora e da Tristana ter dado all win no Renekton, mesmo não conseguindo levar ele, eles voltaram correndo pra top lane, que já tá na base, pra responder a teamfight. Aí o Renekton foi pra base e a luta era 5v4 pro nosso lado. Mesmo a gente começando atrás. Nesse momento do jogo a gente só respondia e defendia, mas do mesmo jeito, nosso objetivo continua topside. Agora o Fiora tá no bot corretamente, nossa bot lane tinha que estar no mid, e agora certinho a Ahri puxando o top. Essa seria a configuração correta. Apenas o Alistar indo no mid junto com a Tristana, mas é porque ele estava morto. Aqui a gente conseguiu fazer o aronguejo para dar visão naquele covil. Nesse ponto a Fiora devia continuar pressionando o bot. Aí o mid e a bot lane no mid pra gente tentar forçar esse inibidor. Aí, se não me engano aqui é o momento que o Zek fica mal posicionado. Não. Aqui foi o mau posicionamento do Zek e do Renekton, que não conseguiram chegar na Tristana. Deixaram a Tristana bater aberta. É que foi decisivo pra gente ganhar esse jogo. Bom, mas o que eu queria mesmo nesse jogo era tentar mostrar pra vocês, a cada movimento que vocês façam, vocês terem em mente qual que é o objetivo que vocês têm que lutar. Às vezes vocês demoram para perceber ou ficam um pouco perdidos em saber o que vocês têm que fazer. Vocês têm que ter em mente qual que é o próximo objetivo que vocês têm que lutar. Se vocês sabem o próximo objetivo que vocês têm que lutar, vocês conseguem desandar um jogo sozinho. Então, se vocês estiverem um passo à frente do adversário, eles não vai ter como responder. Então é isso, gente. Eu queria ter mostrado um pouco para vocês fazerem essa leitura de quem tem TP fica sempre oposto ao objetivo. Tipo, vocês primeiro identificam qual que é o objetivo que vocês têm, que side que ele fica, top side, bot side. Quem tem TP sempre fica oposto ao objetivo. A bot lane, depois da fase de lane phase, ela sempre vai estar no mid. Raras exceções que ela vai fazer uma alteração para o top ou para o bot para levar torre, apenas com esse intuito, mas fora isso não vai fazer nenhum outro tipo de rotação, a bot lane vai permanecer no mid, e o mid vai responder a movimentação do top. Se o top estiver num lado, o top laner estiver num lado, ele vai para o bot, vai para o outro lado, né? Então só respondendo a esse TP. E sempre trabalhando junto, jungle e mid junto com a bot lane, que a bot lane ela é a nossa principal fonte de dano em torre, então ela a gente tem que trabalhar as coisas em função dela. A partir daí o jogo já está bem encaminhado pra gente, principalmente porque a gente tem o Baron. Vocês vão conseguir um pick-off aí no Renekton. Além da gente ter um Baron, a gente tá com uma Tristana que consegue derreter, tá muito forte no jogo, deu um quadra kill, já tá com bastante kill, bastante gold. E nesse momento, com a luta 5v4, nesse momento é bem difícil a gente perder, ainda mais com uma Fiora no late game e uma Tristana que derrete torre, tá derretendo todo mundo aí. Então é isso, gente, que vocês ganharam. Eu quero que vocês puderem ver esse vídeo. Não foi muito bem gravado. A imagem tá ruim porque eu gravei ela ruim para não pesar muito o arquivo.
Se eu falei alguma coisa equivocada, desculpa, eu só tô tentando fazer um guia mesmo, tá de noite, eu tô morrendo de sono, tive aula o dia inteiro, então eu só quero que vocês tenham uma base, um guia pra poder melhorar essas rotações, que é o meu foco por agora pra gente. É isso aí, gente, valeu.